E aí, Pastor Lee, beleza? Eu tava pensando hoje, por acaso, quando começou 2023, você esperava que em agosto a gente estivesse fazendo isso que a gente tá fazendo agora? Não. Eu achei que ia demorar um pouco mais, porque eu sou devagar. Então eu trouxe para o presbitério a ideia, né? E não pus pressão, porque fui eu que trouxe a ideia, mas eu achei que ia ser no meu ritmo. Não que eu senti pressionado, não, mas por outro lado, fiquei contente que o presbitério levou a sério uma coisa que eu tinha falado 2 anos atrás e chegou o dia, né? Que eu tinha pedido. Então, mas eu estou, de certa forma, você não perguntou isso ainda, mas é um misto de certeza e de um pouco de dor, porque eu amo isso aqui. É natural, né, de se esperar. Eu tava pensando hoje de manhã, antes da gente gravar, em Eclesiastes 3, né, em que fala que tudo tem o seu tempo determinado e é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Antes de falar sobre o Senhor, como é que você acha que é o tempo e o momento daquilo que Deus tem feito aqui na Igreja Batista do Morumbi? O que você acha que está acontecendo hoje em dia aqui? Tem várias coisas que eu acho que me alegram muito de ver. Eu creio que, como igreja, eu estou vendo naturalmente como um pastor da igreja, que ao longo desses 42 anos, dos quais eu faço parte pelo menos há 31, a gente nunca teve assim, um tempo de instabilidade na igreja, um tempo de disputa, um tempo de confusão. Até em termos doutrinários, nós atravessamos algumas fases, a chamada época do dente de ouro, a época do rico. Algumas das pessoas estavam aqui e falavam isso, mas a gente atravessamos de uma forma suave, lidando biblicamente. Então, a coisa que me alegra é que, nesses 43 anos de igreja, dos quais eu faço parte 31, como eu disse, a gente nunca teve um momento assim de insatisfação. A igreja não é boa. Claro, tem gente que foi embora, gente que vem, mas isso me alegra muito, que Deus, ao longo dos anos, a gente foi uma igreja, eu diria, saudável, não por causa de mim, por causa da palavra de Deus que é pregada. Eu creio que é isso que me alegra olhar para trás. E esse momento, claro, eu estou falando da perspectiva do pastor, é que nem aquela ideia, né? O dono do boi. Eu vejo muita coisa boa acontecendo, alguns ministérios florescendo. Eu creio que aquela ideia da gente ser uma igreja para os dois lados, a gente está crescendo nisso. Tem o lado da Miss, que eu acho que ao longo desses últimos anos, últimos 12 anos, cresceu muito. Glória a Deus por isso, graças a Deus. A gente viu lá de gente do outro lado do Morumbi, aqui chegando. E uma das coisas que mais me alegra é ver, às vezes, vendo de cima do púlpito, na mesma fileira, gente dos dois lados. Então isso para mim é uma alegria muito grande. É muito grande para mim ver a gente no centro de aconselhamento, vendo pessoas de dentro e de fora da igreja sendo cuidadas. É muito especial para mim ver o pessoal viajando para as viagens de missões. Ultimamente, o pessoal que foi para o Nordeste, né? Então, acho que tudo isso, para mim, dá uma alegria muito grande de ver que a gente está numa fase joia, né? Que me alegra. Eu venho para aqui, cada domingo é meu dia de renovação. E quando o domingo termina, tem que esperar mais uma semana para ver meu povo, né, dizer, nosso povo de novo. Então, para mim, isso me alegra demais. O senhor comentou, né, desses 40 anos aí de história da igreja, acho que tiveram várias gerações com vários desafios, né? Nesse momento de igreja que o senhor acabou de descrever, qual que você acha que é o desafio dessa geração que a gente tem agora? Eu vejo 2 desafios. Primeiro é a chamada geração que está chegando na universidade. Não tem a ver com a universidade somente, mas é o contexto mundial em que é uma evasão de jovens da igreja. E nós estamos tentando lidar com isso. Eu acho que é um desafio para a gente. O que é que faz o jovem entre 18 e 25 anos, 27 anos, ficar na igreja logo? Não somente na nossa. Ficar numa igreja comprometido com Jesus, ir para a universidade, ouvir o que ele ouve e mesmo assim não perder o norte. Acho que isso é um desafio grande para nós. Eu creio que outro desafio é pensando nos pais de crianças pequenas, especialmente com a questão da ideologia de gênero hoje. Isso cada vez mais vai influenciar a nossa sociedade. E como é que os pais lidam com essa realidade de não negar, ver que existe, não desesperar,
ter uma posição firme baseada na palavra de Deus e lidar com isso de uma forma que Deus capacita. Nós estamos nesse processo de aprender ainda. É por isso, Lee, que seus estudos de mestrado, doutorado e alguns dos livros que você escreveu são sobre esse assunto, assim? Sim. Eu tenho duas preocupações nesse campo. Uma preocupação com os pais. Como é que, quando o pai ouve de um filho, eu não quero, meu nome é João, mas eu quero que me chame de Joana. Isso é um choque para qualquer pai. Então, como é que a igreja vai preparar esses pais? E, ao mesmo tempo, como é que essas crianças que estão ouvindo isso na escola não vão se deixar moldar por isso? Isso é uma coisa. Outra coisa é o próprio momento do mundo em que, a questão do LGBT, como é que a gente reflete Jesus sem fazer disso um caso? Porque são pessoas, elas não são casos, elas não são um assunto, são pessoas. Como é que a gente consegue, biblicamente, amar sem violentar o evangelho? Acho que é um desafio para a gente e acho que eu gostaria de contribuir nisso. Então, se esse é o momento e os desafios dessa geração da IB Morumbi, qual que é o seu momento e os seus desafios hoje? Eu estou entrando numa nova fase de vida que me anima. Eu vou ser honesto aqui, né? Não para ter misericórdia de mim, não é isso, porque a decisão que a gente tomou, que até aqui eu tomamos, nós temos convicção que era o tempo. O tempo dessa decisão. Mas, para a gente quer continuar contribuindo. Como a gente vai contribuir ainda é uma questão que Deus não mostrou. Mas eu acho que é um momento para a gente, olhando para o futuro, para depois de amanhã, a gente não sabe depois de amanhã ou amanhã. A gente só sabe que Deus está dirigindo nossos passos e os passos da igreja. E eu gostaria de contribuir aqui, através daqui, não fora daqui, mas continuar servindo desta forma, como pastor em algum lugar aqui. Acho que a vocação a gente não perde, né? Título a gente muda, mas vocação a gente não perde. Então, no meu momento agora é pensando honestamente como é que Deus vai nos usar daqui para frente. Não está tão claro ainda, mas a gente tem convicção que é uma nova fase. Eu tenho a impressão, Lee, de que esses grandes momentos de decisões grandiosas, às vezes eles vêm acompanhados de uma grande experiência espiritual que a gente tem com Deus, pela intimidade ou por um chamado ou coisas nesse sentido. Como foi esse tempo de vocês de oração e as experiências que você e a Teca e Dani, Rafa, Liana tiveram com Deus para deixar tão claro, assim como o senhor está falando, sobre a decisão de vocês de passar o bastão, assim? Eu gostaria de falar que foi assim, eu estava em casa orando e apareceu na parede, assim, escrito, né? Não foi assim. Eu creio que há 2 anos atrás, ou um pouco mais, logo depois da pandemia, a gente pensou em casa, mais até que eu, depois os filhos se envolveram. É tempo. A igreja está bem, aparentemente, o que a gente via, está bem. Será que na época de passar o bastão? De modo que não é autocomiseração, não é um autoflagelo. É bom a gente sair num tempo que as coisas estão bem. E que a gente sai feliz e a igreja fica feliz, né? Mas eu creio que outra coisa que contribuiu eu cheguei a 72 anos. Eu preciso também, época de deixar os mais jovens subirem, ter oportunidade. A gente não quer atrapalhar, não era nossa vontade, mas também eu estou aqui há 32 anos, brincando aqui, talvez esteja mofando, não é isso? Nada, não é isso. Mas assim, é importante uma nova geração surgir, com mais liberdade, com nova criatividade. Mas eu acho que a terceira coisa, talvez foi a mais importante, não que a Teca seja responsável por isso, mas eu pensei muito na saúde dela. Que eu preciso desacelerar para viver com ela esses próximos anos também mais perto. Porque nós dois temos uma agenda cheia, ultimamente ela não tanto, por causa da saúde dela. Mas eu preciso curtir minha mulher, se eu pudesse falar assim de uma forma mais humana, né? Amo essa mulher que Deus me deu, então eu posso desacelerar e talvez servir com os meus dons numa outra área, sem a rigidez de uma agenda. Que eu termino colocando sobre mim a rigidez de uma agenda, que não precisava ser assim, mas às vezes eu ponho. Então essas coisas contribuíram. E a gente começou a orar. E eu diria, como foi? Quando a gente veio da Palavra da Vida para cá, não foi assim uma revelação fantástica. Eu voltei dos Estados Unidos percebendo que Deus me queria no pastorado.
Mas eu estava muito bem no seminário, já tinha sido diretor, não precisava provar nada. Aparentemente, não tem nenhum lugar seguro, mas tudo bem conosco. Mas Deus colocou dentro de mim um desejo de lidar mais com a realidade das pessoas. No seminário, eu gosto do mundo acadêmico, mas tudo eu resolvia. Naquela época, o quadro negro era do quadro negro. Eu tinha o poder sobre os alunos, mas eu não lidava com a realidade da vida. Quando eu voltei nisso, Deus tocou no meu coração, para nós dois. É época de mudar. Então ele começou a orar. Eu acho que Deus usou uma crise nossa, minha e dela. Onde é que a gente pode ser mais útil? O seminário passou. Então começamos a orar. Deus deu a convicção que devíamos ir para o pastorado. Tomamos a decisão no meio do ano, sem saber para onde a gente ia. E Deus foi confirmando. Agora acho que é a mesma coisa, não tem assim uma receita. A gente começou a orar, começamos a abrir evidências e tomamos a decisão. E uma vez eu preguei aqui, né, que seria tão bom se Deus escrevesse no papel. Mas enquanto o que a gente quer fazer não tem nada imoral, não tem nada contrário às Escrituras, não tem nada que eu estou prejudicando pessoas, eu creio que às vezes Deus diz, resolva, eu abençoo, sem eu ir na frente de Deus. Então foi essa convicção que foi surgindo no meio de oração, mas no meio de dor também, porque a gente ama. Eu lembro que antigamente eu saía por trás, tinha culto à noite, quando eu atravessava essa rua ali atrás, foi bacana esse dia, Deus. Tem que esperar mais 6 dias para o próximo. Eu saia preocupado, o que é que eu prego domingo, o que é que eu vou fazer até lá, porque é a nossa vida, né? Mas a resposta para isso era fácil, né, Li? É só você criar mais cultos durante a semana. Seria bom, né? Mas eu não tenho capacidade de preparar 3, 4 sermões por semana, porque são 12, 15 horas pelo menos que eu estudo preparar um sermão. Mas eu creio que essa não é sensação de perda, mas uma sensação de mudança mexe muito com a gente. Tem medo, não vou negar, tem medo. Não, é uma coisa paradoxal. Certeza e medo. A gente tem certeza que a decisão foi essa. Medo várias coisas que compõem o medo. Tem, né? E Deus não mostrou ainda. Mas ao longo desses 31 anos, né, Li? 31 de B-Morumbi, a palavra transição, o simples fato de você ouvir ou pensar nela, te trazia um medo num sentido mais de desestabilizar, assim mesmo? Como é que você ouvia sobre isso ou pensava nisso durante sua jornada aqui? Tem que ser honesto aqui, né? Eu gostaria muito. Eu queria ser muito espiritual, por exemplo, que nunca teve medo, né? Mas eu creio que a palavra transição tem um lado de tempo e depois. Tem interessante, nos últimos dias, tem outra questão que eu devia já ter resolvido, mas a gente vai e volta, é identidade. Quem sou eu? Né? Hoje, para mim, eu falo com muito orgulho. É uma alegria ser pastor da Igreja Batista do Morumbi. E amanhã? Né? Então a questão da identidade é centrar e dizer, eu estou em Jesus. Agora, que é gostoso ser pastor aqui não pelo título, mas pela alegria. Eu estou com a equipe aqui na minha frente, gente, eu adoro esse pessoal. Adoro vir para o culto, adoro as equipes que nós temos. Então, todas essas coisas, quando a palavra transição aparece, a pergunta é, o que é que vai mudar? Certamente algumas coisas vão mudar. Mas onde é que eu estou? Eu estou em Jesus. Uma coisa que eu estou tentando comunicar, não sei se eu estou conseguindo comunicar para você, é que há um lado espiritual. E eu queria dizer assim, não estou totalmente sossegado quanto ao meu futuro. Eu acho que eu não estou assim. Sendo honesto com quem está nos ouvindo, é um lado espiritual. Mas no mesmo lado espiritual, eu acho que uma das coisas fantásticas na nossa vida com Deus é eu poder dizer como eu estou. Tem dias que eu estou tremendamente confiante. Tem dias que eu estou... Como é que vai ser? Como vai ser o dia que eu estiver realmente dizendo, aqui terminou o meu tempo. Até chegar alguém, ainda estarei na minha função e, pela graça de Deus, espero continuar servindo até o dia que Deus mostrar outra pessoa. Então tem dias que é assim, total confiança, total descanso. Hoje mesmo no nosso café, até aqui, a gente estava falando sobre isso. Oramos sobre isso e dizer, Deus, a gente não sabe como vai ser. Né? Como é que a gente vai estar? A gente só sabe uma coisa. Assim como foi a mudança da PV para cá, e a gente tinha certeza, assim vai ser aquele dia.
E a gente confia nisso. Agora, tem dias que a gente tá bem pandareco, você pode falar assim. E o que você gostaria, ali, assim, das coisas que compõem o seu jeitão, você gostaria que a igreja ecoasse, assim, como... Não como característica em questão de saudade, mas em questão de impacto mesmo, de legado. Como se eu fosse Deus, né? Eu falei no presbitério, quando eu tratei dessa comunicação, algumas sugestões que eu dei, assim, de que não podia perder o que é que eu gostaria de que a igreja continuasse, não por minha causa. Para mim é o zelo pelo púlpito. Da gente ser uma igreja que o que a gente prega sai do texto, sai da Bíblia. O texto vem primeiro. Não o que eu quero dizer ao texto, mas o que o texto quer dizer para mim. A gente ser um púlpito centrado na palavra que não varia de acordo com a cultura. Os textos bíblicos não mudam. Né? Até aquele que um dia estava pensando, como é que eu poderia aplicar aquele texto do Antigo Testamento para não cozinhar o cabrito no leite da mãe do cabrito? Como é que eu vou... Isso é da lei cerimonial, isso passou. Mas se está na Escritura, e toda a Escritura foi escrita para a nossa educação, nosso amadurecimento, então aquilo tem a ver com a gente. Como aquilo tem a ver com a gente hoje? Como é que eu aplico isso? Não posso negar. Estou trazendo essas coisas para hoje. Como é que eu trago aplicar no contexto de hoje? Então acho que eu sei que eu tenho que a gente nunca perca isto. Ao longo dos... Eu acho que é isso que dá estabilidade numa igreja. Uma igreja que o púlpito é centrado na palavra, não no pregador, na palavra. E acho que uma coisa que a gente fosse uma igreja que acolhe, independente da cor, da raça, mesmo da orientação sexual, mesmo da questão política, uma igreja que acolhe, dizendo, venha como está e deixe Jesus te transformar. É isso que eu gostaria que você a gente nunca... Claro, tem muitas outras coisas que a igreja vai acrescentar e tem, mas duas coisas, você falou duas coisas, isso. Muito bom. Li, nesses 31 anos de igreja, quais sonhos que você realizou por aqui? Muitas coisas, e outras coisas não fizeram ainda. Eu acho que as coisas que eu mais ansiava é perceber em algumas pessoas, não o que eu preguei, mas que a pregação fez sentido e levou a mudança de vida. E eu tenho tantas coisas que eu vi, que eu testemunhei, por exemplo, tem tantas outras, uma coisa que eu nunca vou esquecer, é um rapaz que se converteu aqui, e não foi minha pregação, não foi com minha pregação, mas foi o fim da pregação na igreja. Encontrou Jesus, um cara bem dissoluto da vida, bem rebelde, tem os seus 18 anos. E um deles falou, eu quero seguir Jesus, veio na minha sala, eu acompanhei por algum tempo. E um dia o pai dele me ligou, meio bravo. O que é que vocês fizeram com meu filho? Ele veio um dia na minha sala, eu expliquei que não fomos nós, foi Jesus. E depois de algum tempo aquele pai se converteu. Eu tive a alegria de batizar os dois, pai e filho. Tem muitas histórias, mas eu acho que uma das coisas mais especiais para mim é lembrar dessas histórias. Claro, tem outras histórias que não terminaram assim. Tem histórias de rebeldia, tem histórias que pessoas foram embora porque queria uma agenda delas aqui dentro. Não deu para ser agenda delas. Outras pessoas alguns casais que eu acompanhei, que estavam indo tão bem, de repente desaparecem ou se divorciaram. Mas eu creio que as histórias de transformações são muito maiores do que histórias como essa. Acho que outra coisa que me dá alegria é ver que a gente consegue olhar para fora mais do que a gente via no passado, não por minha causa. Outra coisa que me dá alegria lembrar é que não tem a ver comigo, tem a ver com a generosidade de Deus com a igreja, que a gente tem um espaço hoje que foi Deus que deu. Mas de tudo que eu pudesse lembrar, as coisas mais preciosas é Deus ter me dado a alegria de ver pessoas transformadas. Tem mais outras coisas. Eu adoro o nosso culto. É verdade. Eu cheguei aqui, eu cantava com a mão no bolso. Muito duro, muito seco.
Hoje levanta a mão, às vezes não levanto. Isso era a doutrina do PV, pastor? Acho que em parte mas vem da minha infância. Às vezes eu não canto porque eu fico prestando atenção à letra. Eu fico ali parado, olha como essa letra fala comigo. Então, nosso culto, para mim, eles são contagiantes transformadores. Né? É uma coisa que eu me alegro demais. Oli, do seu day one, assim, como senior, daquilo que você imaginava da igreja pelos próximos anos, dessa história que acabou levando 20 anos, né, da sua liderança, você acha que a igreja chegou num lugar muito próximo daquilo que você sonhava, ou Deus foi te surpreendendo, assim, com a forma como a gente está hoje? Eu acho que teve mais surpresas. Porque no aspecto de vidas transformadas, para mim, isso é a coisa mais surpreendente. De ver algumas coisas que a gente fala assim, só Deus aí. Como alguns falam, só Jesus na causa. E ver Deus agindo, eu creio que a questão do acolhimento é mais do que eu tinha pensado, do que eu sonhava. Claro, ainda ouço algumas histórias. Essa semana, 2 semanas, eu estava com uma pessoa e disse: eu fui embora do Morumbi porque eu não me senti acolhido. Aí ela voltou e disse: mas há 3 meses que eu fui lá e vi que mudou. Eu estou me sentindo em casa de novo. É tão jóia ver isso. Então, eu quero ser realista. Tem coisas que Deus fez, acho que além do que eu imaginei. Tem alguma coisa que eu acho que ainda não vi, não sei se eu vou ver. Isso vem para a nova geração. O aspecto do compromisso financeiro. Agora, não sei se estou pedindo mais. Eu estou aqui por exemplo, há 31 anos. 31 anos. A gente não tem uma dívida. Então fica assim, o que é que eu estou reclamando? Não é que eu queria nadar em dinheiro? Não, nós temos um orçamento de missões que é um dos maiores do Brasil. E cada vez mais a pressão é maior, mas a gente continua. A gente não tem nenhuma dívida do prédio, do ar-condicionado novo, não temos. Por causa de alguns princípios que não vieram da minha época, vieram desde o Ari. Não ter dívidas, né? Só gasto o que tem. Agora eu queria ter mais dinheiro para fazer outras coisas que não conseguiu fazer ainda, né? Então, ter mais recursos para enviar a gente para o campo missionário. Mas hoje está mudando. O que é a nossa necessidade hoje? Precisamos olhar para a cidade também. Como é que a gente vai ter recursos para olhar para a cidade? Né? Equipamentos para a gente. Essas são algumas coisas que não se realizaram, mas o que a gente vai fazer com o tempo? Oli, tem mais algum testemunho desses de transformação que você acompanhou, que você mesmo viveu com a Teca aqui na igreja, que você poderia contar? Porque eu tô curioso nisso, porque é uma coisa que você sempre cita, das histórias de transformação aqui na igreja, e essa eu achei incrível também, mas tem mais alguma que você poderia contar, que te marcou, assim? Tem um rapaz que chegou aqui desiludido com o evangelho, machucado por uma igreja ou por algumas igrejas. Ele chegou aqui escondido, ninguém conhecia, mas eu estava de púlpito um dia, não sei se estou brincando, não sei se eu sou esquizofrênico, consigo pregar e às vezes olhar para uma pessoa assim, dizer eu vou atrás dela. E um dia eu estava pregando, e olhando assim, pregando, e eu olhei uma pessoa que eu nunca tinha visto. Olha aqui. Depois do culto tentei chegar perto dela, não consegui, até chegar na ponta, realmente fiquei aqui na frente, né? E depois consegui, descobri que era um pastor. Esse pastor tinha sido disciplinado pela sua igreja, pela igreja dele, problemas morais. E ele falou assim, eu perguntei, quem é você? Eu nunca falei com você. Ele falou, não, Deus só falou comigo rapidamente, eu nem lembrava disso. Né? Aí eu falei, como é que você está fazendo aqui? Aí ele falou, pastor, se podemos almoçar, vamos almoçar. Ele contou, ele era ter sido pastor, tem separado a esposa, tem sido disciplinado pelo divórcio, não tenha sido bíblico. Não sei se tem divórcio bíblico, o caminho bíblico de divorciar-se. E aí pediu para a gente acompanhá-lo, eu acompanhei por uns 2 anos. Ele perguntou para mim um dia, será que eu posso voltar ao ministério? Eu lembro que, acho que tem uma frase foi de Deus que falou assim, Deus nunca deschama aquele que ele chamou. Fique aqui é o seu lugar. E depois de 3 anos, ele foi à igreja anterior dele, pediu perdão, acertou as contas em termos de
admitiu e uma igreja o chamou para pastorear. Ele não casou. Não é o pastor principal, mas ele cuida de uma área estratégica na igreja. E quando às vezes eu falo com ele, eu falo, que mudança. A mudança de olhar para agora, se ele casar de novo, a maneira diferente de olhar para o casamento. Mas eu acho que a coisa mais preciosa foi ver o tempo que ele passou aqui. Deus viu fazendo mudança na vida dele, ao ponto dele reconhecer. Ele saiu da igreja sem reconhecer que tinha pecado. A igreja foi injusta comigo, ninguém me entende, mas ele voltar e falar, eu errei, eu pequei, quero o seu perdão. Isso não tem preço. Né? E não fui eu. A igreja que o acolheu, não julgou a princípio, deixou Jesus, ele veio como estava e deixou Deus transformá-lo. Essas são coisas que... Esse lance do acolhimento era uma questão, né, ali no começo dos anos 2000, assim. Foi mais ou menos o período que minha família chegou aqui. E essa era a fama clássica da Igreja Batista do Morumbi, né? Pô, tem um pessoal lá que não sorri muito, não é muito de dar abraços e cumprimentar. Não por ser mesquinho, mas era um público completamente diferente, né? Era um desafio daquela época, né? Tem aquele lado que se falava muito que não era verdade. A igreja de elite. Não. Tinha muita gente de recursos aqui, como também tinha gente que não tinha. Quando eu cheguei aqui, o carro mais barato era o meu. Olha só. Era uma Brasília velha, né? Porque não tinha, às vezes, o assoalho, tinha um buraco. Tanto que meus filhos, quando nos levavam para a escola, pai, para longe da porta da escola. Quer dizer, tinha o meu. Não sei se eu já acho que não, talvez o meu carro fosse o mais barato. E tinha carro de luxo naquela época, era mais difícil. Eu não sabia se estava em busca e apreensão, mas tinha muito carro de luxo naquela época. Hoje tem carro 1.0, tem carro híbrido, tem carro elétrico. Então a gente consegue viver. Eu acho que passou aquela ideia de que é uma igreja só de elite. É Brasil. Isso me alegra muito. Lembra quando eu cheguei aqui, ninguém subia esse morro a pé. Hoje várias pessoas dão carona quando eu chego do mesmo. Eu estou dando carona para as pessoas virem comigo. Graças a Deus. Que não tem essa sensação de... Eu acho que ainda tem um longo caminho para a gente andar. E só a graça de Deus vai fazer isso. Não somos nós e eles. Somos nós, corpo de Cristo. E acho que é uma coisa fantástica que Deus pode fazer ainda muito mais entre nós. Cada um chegue aqui e dizer, eu quero pertencer. Pertence ao corpo de Cristo, mas eu quero pertencer a esse corpo local, porque aqui eu sou amado, sou bem-vindo, sou acolhido, sou confrontado e estou crescendo. E quais são os seus sonhos para agora ali? Para minha vida? Para sua vida. Eu gostaria de continuar usando os meus dons. Não sei em qual contexto. Pode ser aqui, pode não ser aqui. De lidar com gente. De pregar. Talvez hoje a minha maior paixão hoje é pregar. Estudar, para dar com o meu brinco, né? Dar comida fresca. Para eu repetir um sermão, primeiro que eu não consigo repetir, não que eu seja um expert, não é isso. Não, eu não consigo. Porque depende muito do contexto. Quando eu estou estudando para aqui, eu estou pensando na minha igreja, nossa igreja. Estou falando em outro lugar, às vezes até dá para usar, mas eu tenho que estudar de novo. Uma das minhas paixões é preparar, estudar e entregar comida fresca. A segunda, eu acho que as pessoas me veem muito como conselheiro, no aconselhamento. Eu gosto disso. Mas eu acho que a primeira coisa para mim é ter a certeza de que quando eu subo para pregar, eu me preparei naquilo que é humano. Eu lembro, depois de 3 anos aqui, ou 4, um dia eu fui estudar sábado à noite. Atendia muita gente. Não estava errado. Mas um dia eu pensei, se eu tivesse sentado na primeira cadeira ali, e o cara, né? A pessoa soubesse que eu estudei ontem à noite para pregar hoje de manhã, eu ficaria muito desapontado. E naquela época eu tomei uma decisão, Deus, eu quero ser disciplinado num tempo de preparo. Claro, tem semanas que não dá para ser como eu gostaria, mas é minha paixão. E a segunda coisa, então, é poder lidar com gente. Ser útil às pessoas, com aquilo que Deus me deu. Eu não acho que eu sou um grande conselheiro. Não me acho. Mas eu acho que uma coisa, Deus me deu um bom ouvido. Eu acho que eu consigo ouvir sem ficar irritado. Seja a história que for.
Então, e tem o doutorado também. foi no doutorado. Fiquei velho e fiquei doido. Tô quase terminando, tem mais a dissertação e mais 3 créditos somente para cumprir. Então, ainda dá tempo de encaixar um pós-doc, pastor. Professor. Mas assim, eu tô te devendo uma coisa. Eu tô te devendo um podcast. Tá não, você nunca deve nada. Não, eu tô devendo. Aí eu gostei dessa ideia de histórias de pastor. Dessa ideia de aconselhamento, porque, de certa forma, você compartilhar o teu próprio testemunho em relação a você, ou em relação a pessoas, ou a comunidade que está ao seu redor, também serve de conselho para pessoas lidarem com situações da vida. A gente podia criar um podcast que o senhor falava um pouquinho mais dessas experiências e ministrava na vida das pessoas, né? Eu gostaria disso. Eu acho que tem uma coisa onde eu estava falando numa reunião, num encontro de pastores pequeno, pouca gente. Alguém me perguntou: o que é que no seu pastorado você leva para você de precioso para a sua própria vida? Eu acho que falei, tem uma mudança que Deus fez dentro de mim. Eu cheguei aqui muito professor, eu sei tudo, né? Eu contei uma vez sobre a minha depressão que eu tive antes de vir para cá, 33 anos atrás, que para mim foi uma marca negativa a princípio, né? Eu naquela época, era diretor de seminário. Eu com depressão, e eu falava a muita gente, eu não falava verbalmente, mas eu lia assim, que eu estava deprimido, esse cara não é tão espiritual. Eu julgava as pessoas sem ninguém saber. Estou confessando pecado aqui. Até porque entrando no processo depressivo foi uma dor para mim, para o meu ego. Eu lembro que, já contei isso de púlpito, uma vez, era 7 da manhã, chegou uma senhora em casa, pediu para a Teca para mim fazer uma visita, a Teca falou, não pode, ele está doente. Aí ela falou assim, Deus me mandou falar com o professor Lisânias. A Teca falou, se Deus mandou. Aí uma senhora foi no meu quarto, eu estava deitado, estava coberto dela, falou assim, professor, Deus mandou me dizer para o senhor que o senhor é muito orgulhoso. E foi embora. Não gastou nem 10 segundos para dizer. Eu fiquei uma arara contra aquela mulher. Estou confessando o pecado aqui. Era mulher. Perfeito. Era neopentecostal. Né? E chega para mim, o diretor do seminário fala que sou orgulhoso. Cara, eu fiquei odiando aquela mulher. Exagero meu. Uhum. Mas ali foi um processo que Deus começou a trabalhar em mim. Vim para cá, se eu não tivesse passado por aquele processo, eu teria chegado muito mais orgulhoso. Ao longo do tempo, o que eu ia comentar, perguntaram para mim, o que é que você leva? Acho que uma das coisas mais delicadas é a vulnerabilidade. Não querer ser aquilo que Deus não te fez. E eu poder ser aberto. Acho que é um processo que foi marcante. Claro, tem um pouco ainda de faz de conta, né? Mas acho que é de não ter vergonha de... Só quem me conhece é a minha esposa. Né? No dia que a Teca falar que eu sou o cara, talvez eu comece a... Embora que ela fala, mas... Aí, pastor, ela já falou. Então, assim, ela dizer que eu sou humilde, o dia que ela falar que eu sou humilde, talvez eu comece aqui, porque ela que me conhece. Né? Mas eu acho que essa ideia de ser vulnerável, de não ter tanto medo de dizer, infelizmente eu sou assim. Então, acho que é uma das coisas que me marcou aqui. Eu aprendi isso aqui. Muito bem. Bom, pastor, a gente tem um podcast para gravar, né? Vamos nessa? Vamos nessa. Então tá bom. Muito obrigado para todo mundo da EB Morumbi que acompanhou. Segue a gente para continuar acompanhando mais conversas com o Lee e cobrem a gente para esse podcast sair logo. Até mais.